Paz seja convosco. Cuidado com esse evangelho de facilidade que estão ensinando para você. Não foi isso que Jesus ensinou. O evangelho se torna fácil para quem vive ele de qualquer jeito. O evangelho se torna fácil para quem prega e não vive aquilo que está pregando. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você é perseguido, às vezes você é caluniado, às vezes você é atacado. Não é porque as pessoas têm o prazer de se levantar contra a tua vida, não. É porque o evangelho é isso mesmo. E eu vou mostrar para você na Bíblia, para que você possa entender o porquê de tanta luta, de tanta perseguição, de tanta calúnia que muitas vezes sobrevém sobre a tua vida. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10 ao 12, vai dizer o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, olha o que Jesus está dizendo nessa palavra. Ei, feliz é você que está sendo perseguido por minha causa. Feliz é você que está sendo caluniado por causa do meu evangelho. Ei, regozijai-vos, porque grande será o vosso galardão. Aleluia. Ei, grande será a tua recompensa. Tudo isso que você passa por amor de Cristo, tudo isso que você passa por amor ao evangelho, tudo isso será recompensado. Você vai receber seu grande galardão. Então, meu irmão e minha irmã, é por isso que muitas vezes nós pagamos um alto preço por seguir a Jesus, por viver o evangelho, porque o evangelho é isso mesmo, é luta, é dificuldade, é perseguição, é calúnia. O próprio Jesus, ele afirmou na sua palavra. Olha outra palavra no livro de João, capítulo 15, versículo 18 ao 19. Preste atenção. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Por isso, meus irmãos, que o mundo nos odeia. Por isso que o mundo nos persegue, porque nós não somos mais desse mundo. Jesus nos resgatou, Jesus nos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por isso que muitas vezes as pessoas acabam perseguindo, atacando, caluniando, difamando, porque esse é o verdadeiro evangelho. Então, quando você passa a viver o verdadeiro evangelho, quando você passa a seguir os passos de Jesus, você vai incomodar. As pessoas vão se levantar contra a tua vida, mas isso não significa que você está fazendo alguma coisa de errado, ou que você está em pecado, ou que Deus te abandonou, não. Isso significa que você está vivendo o verdadeiro evangelho. Você só deve se preparar. Porque tem pessoas que não aguentam pressão, tem pessoas que não aguentam com tanta luta, com tanta perseguição e acabam dizendo: mas que evangelho é esse? Será que esse é o evangelho de Jesus Cristo? Porque muitos só estão ensinando facilidade, muitos só estão pregando bênção, prosperidade. Então, quando as pessoas elas passam por essas situações, lutas, perseguições, calúnias, ataques, elas não sabem como reagir, elas não sabem o que fazer e por isso se afastam da presença de Jesus. Elas têm que ser ensinadas que o verdadeiro evangelho é isso mesmo, é perseguições, é calúnias. E isso, pode ter certeza, não é para te destruir, não. Isso não é para te jogar no chão, não. Isso é para te deixar mais forte. O apóstolo Paulo, ele falava essas coisas. Uma vez ele disse em suas palavras: eu me alegro com as injúrias, com as calúnias, com as perseguições, com tudo isso que passo por amor de Cristo. Porque quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Amém? Meu irmão, se você fosse do mundo, se você fizesse as coisas do mundo, o mundo te amaria por você ser dele. Mas como Jesus te resgatou e te tirou do mundo, o mundo te persegue. O mundo fala mal de você, o mundo te ataca, mas não é porque você é uma mal pessoa, não. É porque você está vivendo o verdadeiro evangelho. Deixa eu te falar uma coisa, o verdadeiro evangelho assusta. O verdadeiro evangelho incomoda, porque o verdadeiro evangelho para o mundo é loucura.
mas para nós que servimos a Deus, é o poder de Deus para curar, para transformar, para libertar, para salvar. Então, enquanto as pessoas não abrirem os seus olhos para enxergar a verdade do Evangelho, só vai ser luta, só vai ser dificuldade, só vai ser perseguição. Então, esteja preparado para isso. Você lembra que quando você era do mundo, você era rodeado pelo monte de pessoas, todo mundo era teu amigo, todo mundo estava do teu lado, mas quando você decidiu entregar a sua vida a Jesus, as pessoas logo se afastaram de você, começaram a falar mal de você, começaram a te perseguir, significa que você está vivendo o verdadeiro Evangelho. Então continue firme, eu sei que não é fácil, também Jesus nunca prometeu facilidade, continue firme, porque ele disse aqui na sua palavra que grande será o teu galardão, ou seja, grande será a tua recompensa, amém? Então, meus irmãos, quando você estiver passando por luta, quando você estiver sendo perseguido, caluniado, entenda que esse é o verdadeiro Evangelho, amém? Deixa eu te falar só mais uma coisa, se você se considera um servo de Deus, se você se considera um servo do Senhor, e está passando por luta, por dificuldade, está sendo perseguido, está sendo caluniado, está sendo atacado, as pessoas andam falando mal de você pelas costas, se as lutas começaram a aumentar, ei, quero te dizer uma coisa, seja bem-vindo ao verdadeiro Evangelho, porque como eu falei e vou continuar falando, o Evangelho é isso mesmo. Olha só o que a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, preste atenção, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meu irmão, é a própria palavra de Deus que está dizendo isso. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meu irmão, a Bíblia vai dizer também que Paulo ele sofreu mais do que a maioria por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Olha só o que vai dizer no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Porque foi concedida a graça de Deus de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Meu irmão, tome cuidado com esse evangelho de facilidade, que só te promete bênção, prosperidade, riqueza, vitória, sem luta, sem problema, sem choro, sem sofrimento. Tome cuidado, porque esse não é o verdadeiro evangelho. É por isso que muitas pessoas têm se afastado da presença de Deus por qualquer coisa, porque não aguentam uma luta, não aguentam uma dificuldade, não aguentam ver alguém falando mal delas, perseguindo ela, que é motivo de se afastar da presença de Jesus. Esse não é o verdadeiro evangelho, estão te ensinando errado, por isso que você não aguenta a pressão, por isso que você não aguenta viver na presença de Deus, porque você acha que é só bênção, é só vitória, e não é isso. Não é isso que Jesus ele prometeu. Então tome cuidado com esse evangelho que estão te ensinando. Tem pessoas que dizem, o evangelho é fácil. O que incomoda é as pessoas que nos atacam. E a pergunta que eu faço é, por que é que as pessoas nos atacam? Por que é que as pessoas atacaram o próprio Jesus, se ele não fazia nada de mal com as pessoas? Porque é o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo é isso mesmo, ele sempre falou. E se ele falou, está falado. O evangelho é isso, é perseguição, é luta, é calúnia. Mas como ele acabou de falar, vamos ter uma grande recompensa, o nosso galardão vai ser grande. Então continue firme. Jesus ele falou, no mundo tereis aflições, mas ele continuou dizendo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meus irmãos, eu apresento para você o verdadeiro evangelho. Não esses que estão te ensinando, mas o evangelho de Jesus Cristo. Se você viver este evangelho, nada e nem ninguém vai te separar do amor de Cristo. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.